Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Dênio Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e André Falcão, diretor de vendas e marketing da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Dênio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Dênio, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 24 da Desktop. Estão presentes comigo hoje o nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e o nosso diretor de Receitas, André Falcão. Iniciarei fazendo uma breve exposição dos destaques do trimestre, incluindo os principais dados operacionais e financeiros. E na sequência da apresentação, nossos diretores fornecerão maiores detalhes sobre os resultados do trimestre. Passando para o slide 4, antes de mais nada, gostaria de dar destaque especial para um novo projeto para o qual estamos dando um foco muito grande aqui na companhia. Lançamos neste trimestre um novo projeto de cultura, chamado Jeito Desktop, que tem como objetivo disseminar e consolidar, na mente e no espírito de cada colaborador, todos os comportamentos e práticas que entendemos serem os nossos diferenciais no relacionamento com os clientes e que têm sido historicamente fundamentais para o nosso sucesso. O Jeito Desktop consiste em 3 pilares norteadores dos processos, atitudes e decisões que tomamos no dia a dia, visando sermos líderes em qualidade, crescimento e eficiência. O primeiro pilar é ser simples e próximo. Ser acessível e próximo dos clientes, se preocupar de verdade com as dores de cada cliente, tratando todos com empatia e respeito. E não apenas com os clientes, mas também entre todos os colaboradores de todas as áreas da empresa, em todos os níveis. O segundo pilar é fazer bem feito, entregar os melhores serviços e produtos com a melhor experiência do mercado para os clientes. E também fazer sempre aquele algo a mais, aquele esforço adicional que tornará o cliente não apenas mais um número, e sim um promotor da Desktop para outros potenciais clientes. O terceiro pilar é resolver com agilidade. Atender os clientes com rapidez e resolutividade, sem se tornar burocrático e distante, sempre da maneira mais eficiente possível e entendendo o ponto de vista do cliente no que se refere aos processos e produtos que oferecemos. Assegurar que esses princípios continuarão a nortear o comportamento de cada colaborador, mesmo com acelerado crescimento na base de assinantes e com grande expansão geográfica, é o que nos dá o conforto de que não iremos perder a essência do que sempre representou o melhor de nós mesmos. A propagação desses 3 pilares é um compromisso firmado entre a liderança da Desktop e cada colaborador do nosso time. Tenho certeza de que o Jeito Desktop continuará impactando positivamente cada um de nossos clientes, tanto agora quanto no futuro. Passando para o slide 5, ao lado esquerdo, destacamos os principais indicadores financeiros do trimestre.
Mais uma vez, tivemos um trimestre com resultados significativos, mantendo um ritmo robusto de crescimento que permanece superior ao do mercado, em conformidade com o nosso foco em gestão eficiente. Iniciando pela receita líquida, a Desktop atingiu o patamar de 288 milhões de reais, impulsionado pelo acelerado crescimento da base de clientes. Na comparação anual, a receita líquida evoluiu 13%, e em comparação ao trimestre imediatamente anterior, aumentou 3%. O EBITDA ajustado da companhia cresceu mais do que a receita líquida, no comparativo anual, registrando aumento de 15%. No comparativo com o trimestre anterior, o crescimento do EBITDA foi de 2%, atingindo 147 milhões de reais e sustentando um alto patamar de margem em 51%. Já o lucro líquido ajustado alcançou 48 milhões de reais, o que representa um aumento de 19% em relação ao terceiro trimestre de 23. Pela ótica do caixa, ao somarmos a geração de caixa operacional da companhia com o CAPEX realizado no trimestre, alcançamos um resultado de 38 milhões de reais, 10 milhões de reais acima do realizado no trimestre imediatamente anterior. Com um sólido posicionamento em termos de geografia e infraestrutura, a Desktop tem se destacado operacionalmente, sendo capaz de entregar crescimento da base de clientes de forma acelerada, sem a necessidade de grande expansão de rede. Com uma rede de 54 mil quilômetros de fibra ótica e 4,4 milhões de domicílios cobertos, a Desktop encerrou o terceiro trimestre de 24 com uma base de 1.109.000 assinantes, ou seja, uma adição líquida orgânica de 31 mil novos clientes. Passando para o slide 6, gostaria de destacar que seguimos liderando a captura de mercado na visão acumulada de 24, acima das grandes operadoras e de outros ESPs. À esquerda no slide, temos uma visão apenas das cidades em que operamos. Apresentamos um crescimento expressivo na região, 44% superior na comparação com o segundo colocado, e um patamar de crescimento muitas vezes superior ao dos demais players. Em uma perspectiva nacional, à direita no slide, temos o comparativo de crescimento orgânico em percentual da base dos 10 maiores players do Brasil. Com a liderança da Desktop, estamos confiantes de que as decisões tomadas quanto aos produtos e serviços têm sido assertivas, colocando a Desktop como a plataforma de referência no estado de São Paulo. Passo a palavra agora para o nosso diretor de receitas, André Falcão. Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Falarei um pouco sobre nossos resultados e abordagens de negócios. No slide 8, é válido destacar a relevante mancha de cobertura da Desktop no interior do estado de São Paulo. Com 186 cidades cobertas e uma rede alcançando 4,4 milhões de domicílios, seguimos avançando consistentemente e atingimos 1.109.000 clientes ao final do terceiro trimestre, uma evolução de 11% na comparação anual e 3% na comparação trimestral. Com 31 mil adições líquidas orgânicas conquistadas no terceiro trimestre, evolução de 33% na comparação anual, a Desktop foi capaz de manter um nível acelerado de crescimento, na contramão do mercado, sustentando uma média mensal de adições líquidas orgânicas acima de 10 mil, ao passo que entregamos mais uma redução no nível de churn. Seguimos com um foco total no ritmo comercial, com qualidade, eficiência e dedicada atenção ao cliente, e confiantes de que estamos no caminho certo para seguir apoiando o crescimento sustentável e constante da companhia. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. No slide 9, apresentamos a evolução trimestral e anual das principais linhas de resultado: receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. A Desktop tem se beneficiado com uma reaceleração da execução comercial em 2024, além de reduções sequenciais no nível de churn, atingindo mais de 10% de redução anual
terceiro trimestre de 2024. Isso resultou em um crescimento significativo nos principais indicadores financeiros. A receita líquida da Desktop atingiu 288 milhões no terceiro trimestre de 2024, apresentando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior e de 3% em comparação ao segundo trimestre de 2024. Esse desempenho se deve principalmente ao aumento no volume de clientes em nossa base. A manutenção da nossa forte diligência em relação aos custos e despesas nos permitiu uma dinâmica positiva em termos de EBITDA e margem. O EBITDA ajustado totalizou 147 milhões no trimestre, com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, superando a evolução da receita. Em comparação ao trimestre anterior, houve um aumento de 2%, mantendo uma margem de 51%. O lucro líquido ajustado da Desktop atingiu 48 milhões, uma evolução de 19% na comparação anual. É válido destacar que o lucro líquido da companhia foi pontualmente pressionado pela maior despesa financeira no trimestre como consequência das ações de liability management iniciadas no trimestre, mas com pré-pagamentos que ainda serão finalizados. No slide 10, há o destaque para o resultado pro forma da Desktop. Em virtude do nosso rápido crescimento em receitas e EBITDA ajustado, apresentamos tais métricas financeiras anualizadas para fornecer uma visão mais clara dos níveis em que esses indicadores estão operando em uma base recorrente. No terceiro trimestre de 2024, a Desktop registrou um crescimento inteiramente orgânico. Para refletir essa expansão, quadruplicamos a receita líquida e o EBITDA ajustado do período. A receita líquida pro forma anualizada do terceiro trimestre de 2024 foi 17% superior em relação a 2023, alcançando 1,15 bilhões, e 5% maior do que o total dos últimos 12 meses. O EBITDA ajustado pro forma anualizado atingiu 588 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior e 4% acima do acumulado dos últimos 12 meses. No slide 11, detalhamos as variações de liquidez entre o final de 2023 e o terceiro trimestre de 2024. Nos primeiros 9 meses de 2024, atingimos uma conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional superior a 80%, resultado das iniciativas de eficiência implementadas ao longo dos últimos anos. A Desktop gerou 369 milhões em fluxo de caixa operacional. O CAPEX totalizou 287 milhões, com a maior parte direcionada à ativação de novos clientes, que somaram 138 milhões, mantendo o custo unitário em linha com os últimos trimestres. É válido destacar que no terceiro trimestre de 2024 tivemos aproximadamente 6 milhões de investimentos pontuais devido à reforma da nova sede da Desktop, que será inaugurada até o início de 2025. As parcelas pagas referentes a aquisições de empresas somaram 76 milhões nos primeiros 9 meses de 2024. Adicionalmente, o fluxo de caixa de financiamento totalizou 532 milhões, impulsionado por captações e pré-pagamentos de debêntures. Na página 12, há uma visão do endividamento da companhia. A dívida líquida da Desktop atingiu um patamar de 1 bilhão e 409 milhões de reais ao final do terceiro trimestre de 2024, com uma relação de dívida líquida sobre EBITDA pro forma anualizado de 2,4 vezes, o que representa uma estabilidade versus os períodos comparativos. Em julho de 2024, concluímos a emissão da sexta e sétima debênture, totalizando 1 bilhão em novo capital, com o objetivo de melhorar o custo e o prazo da nossa dívida. Agora, volto a palavra para o Dênio. Obrigado, Bruno e André. Gostaria de concluir expressando meus sinceros agradecimentos a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e aos mais de 4.000 colaboradores da nossa empresa. Obrigado pela atenção de todos e eu passo agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie sua pergunta no campo do Q&A. Se preferir, você pode clicar no botão Levantar a mão. Por favor, aguardem.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão ou enviar a sua pergunta por texto no ícone Q&A. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por texto, basta enviar a sua pergunta no campo Q&A. Por favor, aguarde. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fernando Obata, do Itaú BBA. Por favor, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me está bem? Conseguimos escutar, pode prosseguir. Obrigado. Eu queria explorar um pouco mais sobre a questão de cenário competitivo. Vocês estão apresentando um forte crescimento e eu acho que eu queria saber um pouco mais como é que vocês estão se posicionando em termos de diferenciação para apresentar um crescimento tão forte. E também acho que explorar um pouco mais a parte do B2B, que acho que teve no semestre passado, vocês incorporaram algumas coisas novas. Eu queria saber como é que está vendo isso. Obrigado. Bom dia, Fernando. André falando, obrigado pela pergunta. Em relação aqui ao cenário competitivo, a gente segue confortável com o que a gente vem navegando. A gente consegue liderar o crescimento, tanto regional aqui na nossa mancha de cobertura, quanto nacional, em percentual de crescimento, sem destruir valor, sem derreter receita. A gente tem uma estratégia aqui de canais de vendas muito alinhadas com as estratégias de marketing, de planejamento comercial. Todas as áreas são muito imbuídas e estão muito alinhadas aqui com o mesmo objetivo, e a gente conseguiu construir um lastro de crescimento e a gente mantém esse ritmo com muita disciplina. Então, tem toda uma questão aqui de estratégia de canais, estratégia de comunicação e estratégia de portfólio também, que a gente consegue agregar novos planos ao longo do tempo. A gente unificou o portfólio e foi trazendo planos de maior valor agregado, e isso faz com que a gente aumente o ticket também no tempo. Então, a gente tem aqui uma expectativa de manutenção aqui do ritmo comercial e de gerar cada vez mais valor. O nosso objetivo aqui é que a gente consiga ser, de fato, a melhor empresa para o cliente, e a gente consegue, porque a gente tem também um tema de qualidade aqui que é muito relevante, a gente coloca o cliente no centro. Então, as nossas discussões no dia a dia são sempre, isso reflete no nosso dia a dia, a gente se importa de verdade, isso não é demagogia, inclusive nas discussões que a gente tem aqui nos comitês, a gente sempre discute o que é que a gente pode estar perdendo, deixando para trás e gerando fricção. E esse é um ponto aqui de total atenção. Então, a gente segue crescendo com total atenção ao cliente, com produtos que a gente vai cada vez mais trazer planos de maior valor. A gente acabou de lançar esse ano planos para torcedores da Ponte Preta e do Guarani, que eles se tornam também sócios torcedores. A gente tem o Giga Black, o Giga Gamer. A gente tem aqui todo um pipeline que a gente deve continuar tendo lançamentos ao longo do tempo. E o mercado que a gente atua aqui, que é o interior de São Paulo e o litoral, a gente entende que é um mercado que aguenta esse cenário tanto positivo financeiramente, de ticket,
como também a gente enxerga que a gente tem muita pista ainda dentro da nossa mancha de cobertura. Então, a gente acabou de atualizar aqui as nossas regionais de vendas, é uma questão operacional, mas a gente consegue agora penetrar mais, dar um mergulho profundo aqui nos territórios e a gente avança de forma consistente. A gente está aqui atualizando as estratégias comerciais, sempre evoluindo. Então, o cenário é positivo e não tem uma resposta única, uma bala de prata. A gente entende que é toda a confluência aqui de todos esses elementos juntos, de áreas trabalhando, estratégia, mercado. Então, a gente segue aqui com um ritmo positivo e confiante. Bom, Perfeito, muito obrigado. Em relação ao B2B, a gente também fez um movimento aqui importante, em que a gente agregou aqui e incluiu agora uma estrutura única, B2B e B2C. A gente tem naturalmente que as verticais de negócio, mas está dentro do mesmo guarda-chuva e a gente consegue gerar bastante sinergia, então a gente não precisa espelhar áreas aqui, nem esforços. As áreas elas conseguem atender tanto as verticais de B2C quanto B2B. Claro que tem as especificidades de cada um dos negócios e a gente está aqui também acelerando todo um plano aqui de crescimento de B2B, que nesse ponto aqui também eu estou bastante confiante de que a gente está no caminho certo e a gente deve colher bons frutos. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone levantar a mão. Caso deseje fazer a sua pergunta por texto, basta clicar no ícone Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Salles, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Dani, Bruno, André. Obrigado pelo espaço aqui para fazer pergunta. Eu queria dar um duplo clique aqui na adição líquida. Vocês mencionaram tanto o impacto positivo de churn quanto uma captação ali, uma adição bruta, né, interessantes ali ao longo da mancha de cobertura da companhia, né? Se puder dividir ali a adição líquida, o que eventualmente contribuiu mais. E o segundo ponto é um pouquinho relacionado com estrutura de capital da companhia, né? A gente tem um ambiente aí de maior taxa de juros, eventualmente mais alta por mais tempo, né? Considerando esse nível de alavancagem atual, vocês veem essa dinâmica aqui macro impactando de maneira significativa o plano de expansão? Obrigado. Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. André aqui também comentando, falando sobre adições líquidas, a gente conseguiu atingir no churn um patamar abaixo de 2,2%, mesmo com alto mix aqui de clientes jovens e aging, que possui por design um comportamento um pouco mais arisco. Esse resultado de churn, ele é fruto de uma venda com cada vez mais qualidade e também com um trabalho geral e constante aqui de todas as áreas da companhia. Aqui a gente tem um exercício, eu acabei de comentar, de atenção total ao cliente, e a gente realmente se importa, e isso se reflete nos nossos resultados. O cenário que a gente está hoje de churn, respondendo de forma direta e objetiva a tua pergunta, eu diria que está bem equilibrado, eu diria que o esforço da nossa evolução em churn com o esforço comercial, eles hoje compõem ali meio a meio nessa nossa capacidade de Neredes. Isso é fundamental porque a nossa base cresce no tempo e se a gente não tiver um controle no churn, a gente vai sangrar mais no tempo, sendo que com tudo que a gente tem feito, tem colocado, mesmo com esse mix de clientes jovens, a gente segue avançando nos outros indicadores que não aparecem aqui, como nível do cliente novo com adimplência, o First Payment Default, a gente também
tem indicadores controlados e evoluindo. Então, a gente segue com a estratégia robusta de aquisição de novos clientes comercialmente e, em paralelo, a gente consegue fazer esse crescimento cada vez com mais qualidade. Então, eu diria que é uma estratégia aqui que não dá para apostar só em um lado. A gente tem colocado muito esforço nos dois, e no ponto que a gente está hoje, com essa evolução que a gente teve no churn, eu diria que é meio a meio aqui do esforço. Vou passar aqui para o Bruno para falar financeiro. Obrigado, Falcão. Complementando aqui, e aí indo para a pergunta sobre o tema de alocação de capital e custo de dívida. A gente está fazendo um movimento de reestruturação da nossa dívida, visando alongamento e redução de custo. Parte desse movimento está nos 1 bilhão que a gente captou em julho, na sexta e sétima emissões, em que a gente ainda não teve todos os pré-pagamentos realizados. Há ainda movimentos adicionais em discussão que podem melhorar ainda mais o nosso custo de dívida e prazo também. Está super confortável aqui com os retornos dos nossos projetos orgânicos e inorgânicos. Então, a gente segue entregando crescimento de receita, crescimento de base e incremento de rentabilidade, em que, mesmo com um custo de dívida maior, esses novos projetos, né, orgânicos e inorgânicos, a gente está super confortável que eles vão ter um retorno excelente mesmo com um custo maior da dívida, com juros maior. Tá, super claro, Bruno. Se eu puder fazer um follow-up aqui nesse ponto que você colocou, de reestruturação da dívida, a gente notou também que vocês estão com um montante de caixa um pouquinho mais elevado ali do que o nível histórico, né? Queria perguntar para você como que isso daí deveria conversar com o CAPEX, nível de CAPEX que vocês têm projetado para frente, só para entender se vocês estão eventualmente esperando um nível de CAPEX um pouquinho maior. É isso. Perfeito. Como eu comentei, a ideia desse dinheiro captado é só realmente liability management. A gente pré-pagou parte, tinha algumas dívidas com lockup que a gente vai pré-pagar nos próximos meses. Então não foi para financiar CAPEX, tá? A gente segue com os unitários aqui de CAPEX, tanto de ativação quanto de rede de acesso em linha com o histórico. Super claro, obrigado, Bruno. Valeu. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone levantar a mão ou enviar a sua pergunta por texto no ícone de Q&A. Por favor, aguardem. Novamente, para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone levantar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por texto, basta enviar pelo ícone de Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Azevedo, do Cacto Investimentos. Prezados, bom dia. Parabéns pelo resultado. 2 perguntas por aqui. No começo do ano, a Desktop e a Vivo informaram ao mercado que estavam em negociação para uma possível transação. As negociações ainda continuam ou foram encerradas? Há algum tempo, a empresa não faz aquisição. A debênture emitida é para ser utilizada em alguma aquisição potencial? Oi, Rodrigo. Bom dia. Dênio falando. Obrigado aqui pelas suas perguntas. Queria deixar claro aqui que nós aqui na Desktop estamos totalmente focados em entregar o que nós chamamos de projeto de crescimento de longo prazo.
que é um projeto que a gente vem conseguindo cumprir à risca trimestre a trimestre. A gente tem o objetivo de manter a liderança no crescimento e qualidade, com foco no cliente, os diferenciais que nos trouxeram até aqui. E dito isso, a gente está sempre aberto a ouvir oportunidades que possam vir a agregar valor para os acionistas, mas no momento a gente não tem nenhuma novidade à mesa. Caso entendamos que alguma oportunidade específica possa ser interessante, a gente vai informar prontamente pelos canais apropriados. Para falar de M&A, eu vou passar para o Bruno aqui. Obrigado. Em relação a M&A, a nossa estratégia continua a mesma, com foco em negócios que são líderes regionais, com crescimento significativo de market share e apresentem potencial para acelerar o nosso crescimento orgânico. Apesar de estarmos ainda mais diligentes em preço e qualidade dos ativos, focando em ativos maiores, a gente ainda vê diversas oportunidades interessantes aqui nos mercados adjacentes. A gente está super animado com a Avenida Inorgânica, com alguns processos de aquisição já avançados, tá, em relação ao use of proceeds das captações, ele é só para realmente reestruturação da dívida, né, para alongar e baratear a nossa dívida existente. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Levantar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por texto, basta enviar a sua pergunta através do ícone Q&A. Por favor, aguardem. Caso queira fazer alguma pergunta por texto, basta clicar no ícone Q&A ou basta clicar no ícone Levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Dênio Alves Lindo, para que faça as considerações finais da companhia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a participação de todos. Reforço que estamos trabalhando com afinco para garantir a continuidade do nosso crescimento, seja por meio da melhoria contínua de nossos processos, seja pela disseminação da nossa cultura corporativa de foco nos clientes, seja pela manutenção de nossa liderança em qualidade na prestação dos serviços. Continuamos vendo grandes oportunidades de crescimento da nossa base de assinantes e estamos muito confiantes também nas oportunidades de aumento de receita pelas avenidas de B2B, novos produtos e aquisições. Conto com o apoio e participação de vocês para seguirmos nessa trajetória de liderança no processo de consolidação do mercado de telecom. Obrigado a todos, um abraço. A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.